Existe um tipo de poder que não faz barulho, não aparece em discursos longos, não se anuncia, não se explica. É o poder de quem não precisa se provar. E, curiosamente, quanto menos essa pessoa tenta mostrar algo, mais forte ela parece. Vivemos em uma época em que todo mundo sente a necessidade de se justificar. Justificar escolhas, justificar silêncio, justificar decisões, justificar quem é. Como se existir por si só não fosse suficiente. Mas algumas pessoas parecem diferentes. Elas entram em um ambiente e não precisam competir, não precisam convencer, não precisam impressionar. Mesmo em silêncio, elas são notadas. E isso incomoda. O que poucas pessoas entendem é que esse tipo de presença não vem da fala, vem da ausência de necessidade. Quem não precisa se provar não está tentando preencher um vazio externo, porque já resolveu o conflito interno. A maioria das pessoas não quer ser ouvida, quer ser validada, quer sinais constantes de que está no caminho certo, de que é boa o bastante, de que é importante. E quanto maior essa carência, mais barulho ela faz. Existe uma relação direta entre insegurança e excesso de explicação. Quanto menos você confia em quem você é, mais você tenta explicar quem você é. Quanto menos você acredita no seu valor, mais você tenta provar esse valor. Quem não precisa se provar não sente urgência, não sente pressa em ser reconhecido, não sente ansiedade em ser entendido por todos. Essa pessoa entende algo fundamental. Nem todo mundo precisa entender você. Existe uma diferença profunda entre ser discreto e ser invisível. Quem não precisa se provar não se apaga. Ele apenas escolhe onde colocar energia, e isso muda tudo. Pessoas que tentam se provar o tempo todo vivem reagindo a críticas, reagindo a opiniões, reagindo a expectativas. Elas não vivem em movimento próprio, vivem em resposta ao mundo. E isso é cansativo. Já quem não precisa se provar age a partir de dentro. Decide antes de ser observado. Escolhe antes de ser aplaudido. Continua mesmo sem incentivo. Esse tipo de pessoa não depende de plateia. Existe uma armadilha silenciosa que prende muita gente inteligente. A ideia de que, se você não explicar, será mal interpretado. Mas a verdade é outra. Quanto mais você explica, menos impacto você tem. Pessoas fortes não são as que falam mais. São as que falam quando realmente precisam. Silêncio, nesse caso, não é timidez. É economia de energia. Quem não precisa se provar não entra em discussões inúteis. Não tenta ganhar debates que não levam a lugar nenhum. Não precisa ter razão o tempo todo, porque não construiu sua identidade em cima da aprovação alheia. Existe algo que o mundo respeita, mesmo sem entender: coerência. Quando suas ações estão alinhadas com seus valores, você não precisa se explicar. As pessoas sentem. É por isso que algumas pessoas causam impacto sem esforço. Elas não estão tentando parecer algo, elas estão sendo. E ser é muito mais poderoso do que parecer. Muita gente confunde autoafirmação com força. Mas gritar não é força. Repetir não é força. Impor não é força. Força é consistência. Quem não precisa se provar, aceita que nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai concordar. Nem todo mundo vai ficar. E tudo bem. Porque a identidade dessa pessoa não depende disso. Existe liberdade nisso. A liberdade de não se moldar a cada ambiente, a cada opinião, a cada crítica. A liberdade de continuar sendo você, mesmo quando ninguém está olhando. Pessoas assim não são frias, não são arrogantes, não são distantes. Elas apenas aprenderam a não negociar a própria essência. Quando você para de se provar, algo curioso acontece. Você começa a atrair, em vez de perseguir. As pessoas se aproximam porque sentem firmeza, não necessidade. Quem se prova demais transmite insegurança, mesmo sem perceber. Quem não precisa se provar transmite estabilidade. E estabilidade é magnética. Isso não significa que você não deve evoluir. Significa apenas que você não precisa se justificar enquanto evolui. O crescimento verdadeiro é silencioso,
Talvez o maior sinal de maturidade emocional não seja saber falar bem, mas saber quando não falar nada. O poder de quem não precisa se provar está em escolher onde vale a pena colocar voz e onde o silêncio fala mais. Se você sente que está sempre se explicando, sempre se defendendo, sempre tentando mostrar algo, talvez não falte capacidade, talvez falte apenas confiança em quem você já é. Quando você resolve isso internamente, o mundo percebe externamente, sem anúncio, sem esforço, sem exagero. O verdadeiro poder não pede permissão, não implora atenção. Ele simplesmente permanece. E quem permanece, mesmo em silêncio, se torna inesquecível. Talvez hoje o seu próximo passo não seja falar mais, nem provar mais. Talvez seja apenas confiar mais em quem você já se tornou.